Pessoal, eu estou trazendo uma mensagem aqui para vocês hoje, e essa mensagem não é para todo mundo. Essa mensagem é para aqueles que já têm fé, que já buscam, tem algum tipo de comunhão aí com Deus. E é uma reflexão que eu vou trazer a respeito da minha caminhada com Deus. E não estou querendo desfazer da fé de ninguém, não. Às vezes você tem sua fé, você já tem às vezes suas experiências com aquilo que você já crê, acredita que é Deus, e está tudo bem. Eu estou falando aqui exclusivamente das minhas experiências, do meu entendimento, daquilo que eu venho enxergando e aprendendo ali desse meu relacionamento com a Bíblia, né, e com Deus, das minhas respostas em orações. E eu não estou aqui para mudar a opinião de ninguém, não estou aqui para acusar ninguém, para dizer que fulano está certo, ciclano está errado, que tal religião está certa, tal religião está errada, não. Estou falando das minhas experiências, estou falando da forma como eu enxergo, como eu entendo e de como vem acontecendo na minha vida. Então é testemunho meu, da minha vida, né, do que vem acontecendo comigo dentro desse 1 ano aí de caminhada com o meu Senhor. Então, se você não acredita, não aceita, não confia, não discorda, então o direito é seu, não tem problema nenhum. Você está no seu livre arbítrio, no seu livre direito. E as bênçãos de Deus, as dádivas de Deus, as promessas de Deus, do Deus que eu aqui prego, do Deus que aqui eu falo, a principal promessa é a salvação e a vida eterna. E isso é para aqueles que o aceitam, para aqueles que os querem seguir. Seguir o quê? Seguir a sua vontade, seus ensinos, seus mandamentos, seus princípios. E quem não aceita, quem não quer, Deus não obriga não, ninguém a aceitar não, Deus não obriga ninguém a segui-lo e aceitá-lo. E tá tudo bem, se você não quer Deus, não quer esse Deus que muito é falado, que é o Deus da Bíblia, então você também não vai querer a promessa, não vai querer as bênçãos, e tá tudo bem, a escolha é sua. Você não acredita, não confia, não crê, não gosta, tem do seu livre-arbítrio, é da sua livre escolha. Então, o que eu quero dizer com relação às respostas de Deus às nossas orações, Deus, nem toda oração que a gente faz, Deus responde de imediato, assim, rápido. Tem orações que Deus responde até no mesmo dia, poucos minutos ou horas ali que você orou. E como é que são essas respostas? São semelhantes a algumas coincidências, só que são coincidências tão, como eu posso dizer, tão improváveis, tão significativas, que você, naquele momento, quando a coincidência acontece, aquilo já te dá um impacto assim em você, que você já entende, já vem na sua consciência ali, o entendimento ali que é Deus falando com você. E por mais que você fique com dúvidas, às vezes a gente fica com dúvida, será que foi Deus mesmo me respondendo, é Deus falando comigo, é Deus me dando sinal? Se você ficar com essa dúvida, essas coincidências, elas continuam acontecendo até você se convencer que é Deus te respondendo, que é Deus falando com você, que é Deus te orientando, que é Deus te instruindo a você tomar alguma decisão, a você largar alguma coisa aí que não está alinhada com a vontade de Deus aí, que está acontecendo na tua vida. Aí vai depender da situação de cada um de vocês e do que vocês estão orando e pedindo a Deus. Tem algumas orações, alguns pedidos que a gente faz a Deus que demoram um pouco. Então leva alguns dias, levam semanas, até meses. E tem outras que você vai chegar um momento que você vai esquecer até que pediu aquilo a Deus, vai achar que Deus não vai responder. E às vezes a resposta vem depois que você às vezes nem lembra mais daquilo que você pediu. Mas toda a resposta de Deus às suas orações, quando elas forem respondidas, quando elas acontecer, quando Deus se manifestar, você vai notar que foi a resposta de Deus. Você lembra, mesmo que você tenha esquecido, no momento que acontecer ali, você vai lembrar daquilo que você tinha perguntado a Deus, pedido a Deus. E as respostas são de diversas formas. Deus, ele não só atua, só responde de uma única forma. Ele usa de vários meios, de várias formas para trazer essas respostas às nossas orações. Então, muitas delas são semelhantes a coincidências que vão acontecendo e vão acontecendo muito próximo uma da outra. E vão te trazendo ali como sinais, como resposta daquilo que você andou pedindo a Deus, daquilo que você está passando, daquela situação que você colocou diante de Deus ali em algum momento. Então eu já recebi muitas respostas, desde sonhos, às vezes andando na rua e você vê a resposta de Deus, uma mensagem ali de Deus colada num adesivo em algum carro, às vezes um letreiro no muro. Já tive respostas, muitas delas na própria igreja. Às vezes você vai para a igreja e quando chega lá o pregador ali começa a ministrar ali a palavra de Deus, a pregação, e a pregação é como se tivesse preparado exatamente para você, exatamente para aquela situação que você está passando. E aonde está sendo pregada a palavra de Deus, vai ser onde você mais vai ter respostas. Então por isso que a importância de a gente procurar congregar, procurar uma igreja. Mas se você ainda assim não gosta de igreja, não quer ir, e muitos não gostam, eu já fui assim, até mesmo em vídeos, às vezes você está rolando aí vídeo no TikTok, Instagram, e às vezes vem aquela pessoa
falando a respeito daquilo que você está passando, é como se o vídeo fosse direcionado diretamente para você. Tem respostas que são mais discretas, são respostas que são assim, detalhes, sinais, que às vezes você nem dá tanta importância, mas ficam acontecendo com tanta frequência e eles vão meio que se completando. Então você começa a enxergar, perceber, e quando você começa a perceber, aí vai vindo um discernimento, vai vindo um entendimento ali do que é que Deus está te orientando, do que Deus está te respondendo. E ali você toma uma decisão ali que você às vezes estava com uma dúvida. Às vezes é uma questão de um relacionamento, é uma questão de situação do emprego, que você quer sair do emprego, é uma negociação que você está fazendo. E Deus pode responder também de forma mais direta, inclusive levantando até mesmo pessoas para vir falar com você exatamente aquilo que você está passando, aquilo que você andou colocando diante de Deus. E muitas vezes, você às vezes nem ora a Deus, vocês às vezes nem colocam ali sua situação diante de Deus, mas Deus é tão bom que Ele vê, Ele sabe do seu coração, Ele vê o que você está passando, e às vezes Ele levanta pessoas para vir te consolar, para vir te dar uma palavra, para vir te acolher, te instruir, te orientar. E é Deus que está fazendo isso. E essas pessoas que estão fazendo isso, elas não sabem. Muitas vezes elas não sabem que elas estão sendo usadas por Deus para fazer isso. Então, Deus muitas vezes Ele usa de forma até mais direta para responder orações, ou para falar com você de alguma coisa que você está passando ali, sem que você ainda tenha colocado aquilo ali em oração, assim, se colocado diante do Senhor. Outra situação, se vocês estiverem colocando alguma coisa, alguma dessas situações aí diante de Deus, está precisando de uma resposta, está querendo ter resposta de Deus, vocês coloquem com sinceridade, já sabendo no coração de vocês, já decidido que se Deus responder e Deus pedir algo a vocês, que vocês vão cumprir, vocês vão fazer. Porque às vezes não adianta vocês vir orar a Deus, pedir confirmação de Deus, pedir resposta a Deus de algo que vocês não estão dispostos a fazer caso Deus peça, caso Deus oriente, caso Deus instrua vocês em algo, dê sinal, dê resposta a vocês em algo daquilo que vocês estão orando a Ele. Isso não que sentido, no sentido que eu estou falando de vocês estar querendo testar Deus, querendo testar se Deus vai responder vocês. Então Deus, Ele age, Ele responde àquele que busca Ele com coração sincero, com coração humilde e que está disposto a fazer a vontade dEle, fazer aquilo que Deus instruir. Então se você realmente estiver passando aí por um problema, tiver com muitas dúvidas para tomar uma decisão e for colocar aí diante do Senhor, pedir instrução, pedir orientação a Ele para tomar essa decisão, se for com sinceridade, se você estiver disposto a obedecer, a fazer aquilo que Ele te instruir, Ele vai te responder. Aí essas orações, eu tenho certeza que Ele responde. Agora, se você estiver só no intuito de testar Deus, Ele não te responde. E isso é o que muitas vezes acontece. Tem pessoas que ainda não têm uma intimidade com Deus, ainda não buscam Deus, ainda não têm uma fé tão estabelecida, só conhecem Deus mais de ouvirem falar. E às vezes elas tentam testar Deus, mas não porque elas estão com vontade, estão com desejo de se aproximar mais de Deus e fazer a vontade de Deus, mas apenas por testar mesmo, como se fosse colocar Deus à prova, alguma coisa assim do tipo. E aí pode acontecer de Deus não responder, porque Deus, Ele sonda corações, Deus sabe dos seus pensamentos, sabe dos teus desejos, das tuas vontades, Ele sabe das tuas intenções. Outra coisa, pessoal, Deus, Ele não age igual com todo mundo. Muitas vezes Ele age na vida de uma pessoa de uma forma, na vida de outra de outra. Então Ele pode responder minhas orações de uma forma, que foram essas que eu já passei a vocês, algumas, mas Ele pode também responder para você, especificamente Ele pode falar com vocês através de outras formas, de outros sinais. Então são de diversas formas que Deus fala conosco, que às vezes você vai ter relacionamento com Deus, né, ali, intimidade com Deus, às vezes de forma diferente, mas assim, todas essas formas vocês vão encontrar testemunho de outras pessoas ali que caminham na fé junto com você, testemunhos semelhantes, e também na própria Bíblia vocês vão encontrar histórias, né, vão encontrar acontecimentos que vão dar embasamento a vocês disso, né, que é Deus falando com você, que é Deus te respondendo. Por isso que é importante, pessoal, mas é importante vocês terem um pouco de conhecimento bíblico, é importante vocês se alimentarem ali, né, alimentarem o espírito da Bíblia, porque a Bíblia sim é a palavra de Deus. Ali são acontecimentos, história de pessoas que tiveram um grande grau de intimidade com Deus, que caminharam com Deus. Então ali vocês vão ter resposta de Deus, ter discernimento, ter entendimento, clareza, sabedoria, vai ser através da Bíblia, através da palavra de Deus. Então é isso, eu estou trazendo aqui essa mensagem, essa reflexão, essa experiência, esse testemunho da minha caminhada com Deus até aqui, né, mais ou menos um ano aí de comunhão com Deus. E espero que tenha ajudado a vocês aí, de alguma forma. Então é isso, fica com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês.